Oi pessoal, eu sou Newton, aqui da CPA Informações Empresariais. Vamos prosseguir falando sobre a reforma tributária. E agora, como nós anunciamos no vídeo anterior, foi constituída uma comissão mista de senadores e deputados para estudar a consolidação dos dois textos. Recordando, nós temos um texto no Senado, que é a PEC 110, nós temos outro texto tratando do mesmo tempo na Câmara, que é a PEC 45. Bom, qual é a função? Seria isso, né? Então, ontem, os presidentes do Senado e da Câmara, com a concordância lá do ministro da Economia, Paulo Guedes, eles chegaram a um acordo para criar a tal comissão mista. Essa comissão mista ela será composta de 15 senadores e 15 deputados. Existe um prazo de 90 dias para que haja uma consolidação desses dois termos, né? Muito bem, a gente vai dar uma analisada um pouquinho nesse tema e aqui ao meu lado a Júlia Gomes. Oi pessoal, bom, nesse vídeo nós vamos iniciar uma simulação de como funcionaria a consolidação das duas propostas de emenda constitucional, a PEC 110, que está no Senado, e a PEC 45, que está na Câmara. A ideia é tentar imaginar como vai funcionar a consolidação na comissão mista e de modo a prever como será o texto final. Exatamente. Bom, a ideia aqui é meio esquisita, né? Mas seria como eu, a Júlia, fôssemos a comissão. A comissão vai ter 15 senadores e 15 deputados. Agora imagine, eu e a Júlia vamos formar uma comissão. Qual é a nossa ideia? Bom, a nossa ideia é tentar uma consolidação. Vamos pegar o texto da PEC 110, vamos pegar o texto da PEC 45, tentar juntar as duas para sair com um texto só, claro. É um trabalho muito limitado, etc., né? Não tem os aspectos políticos, seremos apenas técnicos, mas de qualquer forma a gente vai, pelo menos, tentar a fazer uma consolidação que chegue o mais próximo do texto final. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns detalhes importantes. Ora, quando a gente precisa fazer uma consolidação, a primeira coisa que tem que saber é comparar os dois textos, né? De modo a descobrir quais são as propostas de alterações constitucionais que teriam melhores chances de serem aprovadas pelos parlamentares que contém a comissão, né? Então, a nossa ideia é, enquanto a comissão vai rolando lá, a gente vai rolando paralelamente e vai tentando também fazer a nossa consolidação. Muito bem, e para fazer isso, vamos falar um pouquinho da origem dessas duas propostas. Bom, a PEC 110 foi proposta no Senado Federal por um grupo de mais de 60 senadores, capitaneados pelo presidente da Casa, que é o Davi Alcolumbre, com base no trabalho desenvolvido anteriormente pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Já a PEC 45 é baseada no estudo elaborado pelo CCIF, o Centro de Cidadania Fiscal, uma entidade que congrega vários especialistas da área, notadamente o economista Bernard Api. Muito bem, então nós já sabemos que tem essas duas e a grande pergunta inicial para fazer essa tal comparação e depois a consolidação é, afinal, qual que é o conteúdo principal dessas duas propostas? Bom, em ambas as proposições, a alteração do sistema tributário nacional tem como principal objetivo a simplificação, que é uma palavra muito utilizada por todo mundo, e a racionalização da tributação sobre a produção e a comercialização de bens e serviços, né? Então, claro, o objetivo principal, primeiro, é simplificar, segundo, é racionalizar a tributação sobre o consumo, digamos assim, né? Que é a base tributável atualmente compartilhada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e também pelos objetivos. Muito bem, então podemos conversar um pouquinho a respeito do objetivo dessas duas propostas, né, Julia? Isso aí.
Bom, as duas PECs propõem a extinção de uma série de tributos, consolidando as bases tributáveis em 2 novos impostos. O primeiro é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, nos moldes do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, cobrado na maioria dos países desenvolvidos. E o segundo é o Imposto Específico sobre alguns bens e serviços, o Imposto Seletivo, que se assemelha ao Excise Tax. Muito bem. Então, na realidade, o que acontece? O objetivo dessas duas proposições é exatamente criar dois impostos. A gente tem conversado muito sobre isso. O primeiro é o tal IBS, que seria o IVA nacional, que é cobrado em centenas de países pelo mundo. E o segundo seria o imposto seletivo, que nada mais é com uma coisa parecida aí com o bens e serviços, só que é um pouco diferente porque ele se aplica a poucos produtos, poucos serviços, né? Tem uma abrangência bem menor. Então, esse é o objetivo das duas propostas. Ora, como nós estamos tentando, ou pelo menos vamos tentar, fazer uma consolidação, nós fazer uma consolidação juntamente com a comissão, né? Porque é um negócio interessante. Até este momento, né, nós já se passou um dia da tal ideia da consolidação, da criação da comissão mista. Isso deveria ter sido publicado no Diário Oficial da União de ontem, não foi, né? Então estamos aguardando ansiosamente quem é que vai compor, como é que vai funcionar esses 90 dias, tal. Esse é um problema que até agora já tem algum atraso aí, né? Nós estamos preocupados, aí que vem Natal, primeiro do ano, tal. Mas, enfim, é um problema. Agora, um dos maiores problemas também é o seguinte, nós vimos aí que são 90 dias. A questão é, essa comissão, digamos que seja formada, tudo ok, beleza. Onde é que esse pessoal vai trabalhar? Onde é que ele vai se reunir? Como é que ele vai divulgar o resultado desse trabalho? Bom, a gente não tem a menor ideia, né? Talvez seja colocando na internet, talvez se crie um site, qualquer blog, qualquer coisa aí para divulgar. Claro que a nossa esperança é que isso realmente tenha lá alguma posição na internet, todas as reuniões sejam divulgadas, sejam relatadas, como estão as discussões e não. Aí, com base nisso, a gente realmente pode, pelo menos, antecipar como seria a consolidação, né? Lembrando que todos eles, tanto o Senado como a Câmara, não se cansam de repetir que a ideia do Poder Legislativo é terminar isso até 30 de junho de 2021, isso é, terminar no primeiro semestre do ano que vem, né? E a gente está aguardando isso. Mas a comissão mista, ela vai trabalhar por 90 dias, digamos, de hoje até mês de março, tal. E o que vai acontecer, digamos, se digamos que a comissão mista ela consiga chegar numa consolidação, né? Preparou ali, deu tudo certo, houve questões jurídicas, questões políticas, questões técnicas a respeito desse acasalamento, né? E tudo foi resolvido, e aí saiu uma consolidação. E aí eu pergunto para a Júlia, e depois da consolidação, o que vai acontecer? Bom, depois de concluídos os trabalhos da comissão mista, o texto aprovado terá que ser submetido por 2 vezes ao crivo do plenário da Câmara e em seguida por 2 vezes ao plenário do Senado. Caso haja aprovação no Congresso Nacional, o texto será promulgado e publicado. Muito bem, veja como é interessante, né? Nós temos um texto lá no Senado que é PEC 110, está lá, tranquilo, já foi discutido, foi relatado, etc. Tal. Ao mesmo tempo, nós temos um outro texto que está na Câmara, que é a PEC 45, também já foi discutido pelos deputados, já foi aprovado, tal. Então, nós temos 2 trabalhos. Ora, esse trabalho, como nós vamos ver depois aí nessa consolidação que nós vamos tentar, em alguns aspectos é parecido.
mas em alguns aspectos são totalmente diferentes. E a gente não tem a menor ideia como é que isso vai acasalar, né? Para citar só um caso para entender, porque nós vamos ver no próximo vídeo, a PEC 110 que está no Senado, ela prevê a extinção de 9 tributos, ficando apenas 2, o IBS e o seletivo. Ao mesmo tempo, a PEC 45, que está na Câmara, ela prevê a extinção de apenas 5 tributos, e ficando o IBS e o seletivo. Quer dizer, o que virá depois é idêntico. IBS aqui, IBS lá, seletivo aqui, seletivo lá. Mas aqui no Senado são 9 tributos que serão extintos. E aqui na Câmara são apenas 5. A grande pergunta é o seguinte, e aí? Como é que vai ficar? Vamos fazer uma rachadinha, como é uma palavra que está em moda aí, vamos dividir no meio, vamos jogar no dado, alguma coisa assim. Bom, aí é uma questão técnica, jurídica e política que terá que ser resolvido. A comissão vai fazer isso aí, essa tal comissão mista, 90 dias para fazer, tal, discute, briga, tal. Muito bem. Agora, após a consolidação, né, após isso, aí começa a discussão no plenário, tanto da Câmara, que são 2 votações, quanto no Senado, que são 2 votações. Quer dizer, é necessário que se aprove 2 vezes na Câmara, tem aquela tramitação, tem um quórum mínimo, etc. Tal. Depois é necessário que aprove 2 vezes também no Senado. Se for aprovado aqui, aprovado lá, nós temos um texto aprovado no Congresso Nacional. Aí restará as 2 últimas providências. Primeiro, o texto será promulgado pelo Congresso Nacional, né? Haverá uma promulgação daquilo. E, na sequência, o último capítulo, que será a publicação no Diário Oficial da União, transformando aquele texto, que hoje é apenas ideia, conversa, etc., tal, transformando aquilo de uma lei, e aí terá toda a força de lei. Muito bem, então esse é o caminho que nós pretendemos adotar nessa tentativa de fazer uma consolidação, ou antecipando aquilo que a comissão vai fazer, ou fazer juntamente com a comissão. De qualquer forma, é o seguinte, qual é o objetivo final? Descobrir qual é o texto e no que isso vai impactar os nossos assinantes, as nossas empresas, os escritórios de contabilidade, qual é o impacto que ocorrerá nas grandes empresas, nas médias empresas e nas pequenas empresas, né? É isso que realmente a intenção é descobrir o que pode acontecer e aí já ir pensando nas soluções possíveis. Não é mesmo, Juliana? Isso aí, pessoal. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de lembrar para vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube e também acessarem a nossa página na internet, que é netcpa.com.br. Muito obrigada e até os próximos vídeos. Muito bem, então no próximo vídeo iniciaremos o possível, né? Possível porque tem que adivinhar. Trabalho de consolidação dos 2 textos. Nós convidamos vocês a nos acompanhar nessa aventura. É mais ou menos como escalar o Everest, né? Realmente é uma aventura bastante complicada. Mas, de qualquer forma, nós vamos sentar e certamente conseguiremos, se não chegarmos lá, chegamos bem próximo do resultado final. Muito obrigado.